continuidade aqui à história do Brasil, então falaremos de período regencial, ou seja, o período em que o Brasil fazia parte de um império, mas ainda não tinha um imperador com idade suficiente para governar. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente precisa relembrar aqui para poder começar a estudar esse período? A família real, então, veio para o Brasil lá em 1808. Dom Pedro ficou no Brasil após o retorno a Portugal, e isso foi um fator decisivo para a independência do Brasil. Afinal de contas, ele ficando aqui, ele rompe os laços políticos com o pai, né, o Dom João VI, e passa a governar o Brasil independente. Tudo bem? E isso a gente já comentou a respeito de que pouca mudança teve no Brasil. Afinal de contas, o Brasil se manteve uma monarquia absolutista, agrária, escravista, nada parecido com os processos de independência que ocorriam no continente americano. Então a gente fala que não houve uma grande ruptura, não é, nesse processo. Tudo bem? E o Dom Pedro I, quando teve a oportunidade de governar Portugal, ele simplesmente abandona o Brasil, abandonou o filho de 5 anos aqui e foi tentar ser rei de Portugal, e a gente sabe que ele não consegue, não é? Mas ele vai para Portugal para disputar então com o irmão dele o trono português. Bom, tendo tudo isso em mente, não é? De que o Brasil passou por um processo de independência no qual pouca mudança teve, a gente começa a falar do período regencial, não é? Já que o Dom Pedro II ainda não vai conseguir assumir, afinal de contas ele não era Dom Pedro II, ele ainda era Pedrinho de Alcântara, um garotinho de 5 anos que não tinha condições nenhuma de governar o Brasil. Tudo bem? Então, as regências, não é? Ou seja, os tutores políticos, não é? Os políticos que governariam o Brasil em nome de Dom Pedro, começaram ali logo depois da abdicação, da renúncia de Dom Pedro I, com uma regência trina provisória, não é? Até que fosse organizado um processo para que três regentes fossem escolhidos, não é? E a gente vê que de 1931 a 1935 a gente teve uma regência trina permanente, não é? Ou pelo menos uma regência trina um pouco mais consolidada, né? Menos montada às pressas, não é? E a gente vai ter basicamente 3 partidos políticos no Brasil nesse período, né? A gente vai ter os caramurus, que são os restauradores, ou seja, portugueses ou apoiadores dos portugueses que no Brasil queriam a restauração de uma monarquia, né? Não queriam essa regência, queriam eventualmente até a recolonização do Brasil, não é? A gente vai ter também os chimangos, que são os moderados. A gente consegue colocar aqui um grupo de políticos com ideais liberais, alguma coisa como uma burguesia, ou pelo menos um grupo que tinha um ideal um pouco mais liberal, né, com o intuito de tomar o poder, né, mais de consolidar o poder na mão desse grupo do que de fato fazer uma reforma republicana no Brasil. E a gente tem os farroupilhas, que seriam os exaltados, né, parte da população mais pobre, parte da população que queria de fato uma ruptura grande com o modelo político que não tinha mudado nada, não é? E a gente consegue imaginar quem é que vai tomar conta do poder nesse período. Os chimangos, os liberais moderados, vão ser maioria, né, entre os políticos dessa regência trina permanente, apesar de que muitos deles ainda vinham de setores conservadores, mas a gente vai ter e vai analisar essas mudanças de cunho mais liberal aqui dentro do Brasil. Tudo bem? Então a gente pode dizer que houve uma grande disputa de poder dentro do Brasil nesse período, não é? E a gente vai ter então um período de muito conturbado politicamente e socialmente, né? Um período que oscilou muito, não é? E a gente começa a analisar que foi o primeiro grande período de independência do Brasil, né? Depois de 9 anos de Brasil independente, 9 anos de primeiro reinado, governo de Dom Pedro I,
I, é, na verdade, no período regencial que a gente começa a ver algumas grandes mudanças, como, por exemplo, a criação do primeiro exército brasileiro, não é? Que seria a Guarda Nacional, e não teria muito a ver com o exército português que já tinha deixado o Brasil, ou com um exército mais ou menos montado às pressas, com parte da população mais pobre, não é? Que além de não ter treinamento, muito provavelmente não respeitava ou não ia seguir as ordens do governo federal, não é? E a gente começa a analisar aqui dentro do que seria a Guarda Nacional exatamente o embrião daquilo que lá na República do Brasil vai ser o coronelismo, não é? Afinal de contas, os títulos do exército vão ser cedidos pelo governo como títulos de nobreza. Tudo bem? O que é legal da gente analisar aqui é que nesse período o Brasil passa a ter autonomia judiciária. Primeiro, apesar da Constituição de 1824 já prever isso, não é? É a primeira vez que os governos vão ter uma política completamente dissociada de Portugal, completamente longe de Portugal, e que os estados, não é? Depois do ato adicional de 34, a gente vai falar disso, os estados passam a ter também independência nessa área, né? O voto continua sendo censitário, o que mostra pra gente que o período regencial foi marcadamente um período de mudanças liberais, mas com os conservadores mantendo boa parte do seu poder, não é? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho mudanças para o lado liberal, eu tenho a manutenção de privilégios grandes como o voto baseado na renda, não é? E o ato adicional, então, de 1834, que é tipo uma emenda constitucional, tipo uma pequena reforma na Constituição, né? O que seria hoje uma emenda constitucional, não é? Que trouxe alguma dessas medidas liberais, não é? Apesar da manutenção do voto censitário, a gente tem a autonomia dos estados, não é? Que deixam de ser províncias, passam a ser estados, e a gente tem o que seria a fundação dos deputados estaduais, né, das assembleias legislativas estaduais, ou seja, cada um dos estados poderia ter as suas próprias leis, contanto que aquilo não fosse contra a Constituição. E a gente tem a introdução das regências unas, numa tentativa de diminuir essa oscilação política, essa queda de braço entre conservadores e liberais, não é? A gente tem a introdução de regências unas para ver se aquilo traria um pouco mais de força, de consolidação, de unidade ao poder político do Brasil, que na verdade era muito contestado, já que o Brasil era um império e não tinha imperador. Por conta dessa oscilação política, a gente vai ver uma porção de revoltas estourando no Brasil, não é? A política muito frágil, a gente começa a ter núcleos de revoltas muito grandes, muito fortes, não é? O que vai botar em risco a unidade do Brasil. Bom, a gente já consegue imaginar o que fez o Brasil continuar um só, não é? Foi exatamente o autoritarismo, o poder, a violência do governo que acabou com essas revoltas quando pôde, não é? Então a gente teve a revolta dos malês, não é? Na Bahia em 1835, que foi uma revolta de cunho até religioso, não é? Já que boa parte dos escravizados que viviam na região eram islâmicos, não é? E eles queriam uma liberdade religiosa, mas obviamente isso ganhou um caráter popular e ganhou um caráter de libertação, né? No seu sentido mais amplo, né? Que rapidamente foi cessado pelo governo, né? A cabanagem no Pará, a partir de 1834 e durou até 1840, foi uma das grandes revoltas e uma daquelas que deu certo, não é? Durante esse período, o estado do Grão-Pará passou a ser independente, passou a ser governado pelos mais pobres, não é? Pelos cabanos, não é? Teve uma questão, inclusive, com a nomeação do governador do estado, etc. Mas também, logo no final do segundo reinado, Dom Pedro, ainda jovem, né, conseguiu conter essa revolta, não é? E manteve o estado do Grão-Pará anexado ao Brasil. A gente teve a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, não é? Também no mesmo período, ali de 1836 a 1840, outra rebelião que o Dom Pedro conseguiu acabar no início do segundo reinado, ou seja, ela durou mais do que o próprio período regencial.
e foi uma das duas que também obteve sucesso. Afinal de contas, foram formadas duas repúblicas no sul do Brasil, né? Se tornaram independentes e com muita violência o governo também trouxe de volta esses territórios para a unidade do Brasil. Não é? Só um lembrete, não confundir aqui a Revolução Farroupilha com o partido político dos Farroupilhas, tudo bem? Bom, a gente teve a Balaiada no Maranhão, que também foi uma revolta no Nordeste, não é, que exigia ali medidas liberais, na verdade foi comandada por comerciantes, mas pequenos comerciantes que estavam desgastados com relação à cobrança de impostos e com o monopólio, não é, do comércio. Os grandes comerciantes só poderiam ser portugueses, não é? A Sabinada na Bahia, que proclamou uma república a partir da cidade de Salvador, não é, que traria então esse caráter liberal para a província da Bahia até Dom Pedro ganhar a maioridade, o que na verdade não foi entendido do governo com bons olhos, porque se essa moda pega, outros estados também gostariam dessa independência, e quem disse que eles iriam continuar dentro do Império do Brasil quando Dom Pedro tivesse a idade para ser imperador, não é? Então a Sabinada também ali durou quase 2 anos, não é? E foi violentamente reprimida pelo governo central. Tudo bem? Rusgas, no Mato Grosso, que na verdade é uma grande disputa de terra ali também, não é? Na região. O que eu acho interessante da gente analisar aqui, né, apesar de também ter durado pouco tempo, né, mais ou menos 1 ano ali, as rusgas, né, a gente pode perceber que de todas essas revoltas, não é, que a gente falou, nenhuma delas foi de fato na região sudeste, não é? A gente tem muita coisa na região norte e nordeste, não é? E em regiões mais afastadas do polo político, econômico e social aqui, né? O que leva a gente a rever aquele conceito, não é, de que o Brasil é um país de dimensão continental, aonde todos esses territórios tinham inclusive motivos até para não mais fazer parte, não é? Não concordavam com o sistema político, não concordavam com a distribuição dos impostos arrecadados, e a gente tem, na verdade, um núcleo que foi privilegiado, enquanto boa parte das outras religiões passou a ser abandonada pelo governo central. Tudo bem? A gente nota inclusive a presença de privilégios com relação aos portugueses, não é? Em relação aqui à Balaiada e às rusgas, não é? Onde a gente tem ali grupos de elite ainda descendentes dos europeus, enquanto boa parte da população ainda estava passando necessidade, certo? E esse período de grande instabilidade política, não é? Exigia uma solução que consolidasse, uma solução que unisse o Brasil. Então, tanto os liberais quanto os conservadores entenderam que se esse processo demorasse muito para ocorrer, não é? Se a nomeação de Dom Pedro demorasse muito para ocorrer, Dom Pedro II, o Brasil correria o risco de se dividir, de se fragmentar em diversos outros territórios. Então, a maioridade dele, que deveria ser com 25 anos, já tinham diminuído para 18 anos, não é? Por conta dessa instabilidade política, então foi aprovado que ele poderia ser rei aos 14 anos de idade. Apresentaram o projeto para ele e imediatamente ele aprovou, né? Com uma frase bastante adolescente, inclusive, não é? Quero já, dizendo que ele aprovava esse projeto, de que ele queria ser coroado, não é? E ele trouxe essa unificação com base numa legitimidade ainda dentro do antigo regime, não é? Ainda dentro do que seria uma política absolutista, né? Então a gente vai ter esses conceitos de que o Brasil está unido com base na violência, com base no autoritarismo, com base na legitimidade de um sistema bastante ultrapassado. Chegamos à conclusão então de que o período regencial ele vai ser um período de ruptura para o Brasil a partir do momento em que a gente tem os primeiros brasileiros governando, né, a política do Brasil. A gente não tem mais portugueses governando a política do Brasil. A gente tem uma ruptura com relação ao exército, a criação do primeiro exército oficialmente brasileiro, não é? A gente tem medidas liberais
né, que são um pouco opostas àquele governo autoritário, conservador do Dom Pedro I, não é? A gente vai ter a autonomia dos estados, aquilo que a gente ainda tem até hoje, não é? Como a Assembleia Legislativa Estadual, não é? Os deputados estaduais. Então a gente vê que o período regencial foi marcado por uma ruptura, de fato, não é? Aquilo que não aconteceu na independência vai acontecer no período regencial, vai ter uma ruptura política, vai ter uma ruptura judicial, vai ter uma ruptura com relação às medidas políticas, já que, por exemplo, o poder moderador vai ser extinto nesse período até a nomeação de Dom Pedro II como imperador. A gente vai ter ali uma série de modificações que vão ser mantidas para o governo de Dom Pedro II, que é muito mais um governo muito mais liberal do que foi o governo do Dom Pedro I. Tudo bem?